pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso específico de História e Geografia do Paraná. Galera, nós continuaremos hoje, é a segunda aula sobre o processo de emancipação política no Paraná. Na aula de hoje em específico, nós vamos começar a falar sobre aquele período posterior ao apoio paranaense ou dos políticos do que virá a ser o território do Paraná ao governo imperial no combate às revoltas liberais ou regenciais. Então, o que acontece? Dom Pedro II é colocado no poder com o golpe da maioridade. Por volta de 43, iniciam-se as negociações para a emancipação do Paraná. Após, gente, é importante vocês perceberem, as rebeliões, elas são sufocadas, ou seja, eu consigo resolver o problema das rebeliões. Resolvido o problema das rebeliões, eu começo a tratar da emancipação paranaense. Por quê? Porque foi o que foi prometido ao Paraná. Qual era a promessa ao Paraná? Se eles mantivessem uma posição neutra em relação ao apoio ou não dos liberais, dos revoltosos do período regencial, se o Paraná não os apoiasse, se mantivesse neutro, o que acontece? O Paraná teria a sua emancipação garantida. Óbvio que não é bem isso que acontece. Por que não? Porque tem todo um embate burocrático que vai começar. E o que é esse embate burocrático? Os políticos de Paranaguá, Curitiba, do Paraná, eles encaminham para o Rio de Janeiro, o quê? O pedido, certo? De independência. Mais uma vez, como havia acontecido em 1811, na década de 1820, agora em 43 eles encaminham de novo o pedido. Mas aí o que acontece? Um dos primeiros obstáculos para se discutir lá no Conselho Imperial, lá no Senado, a emancipação política paranaense. Eu tinha que convencer os paulistas, que não queriam abrir mão do território, nem dos impostos, nem dos benefícios que o território dava para eles. Então, primeiro embate, convencer os paulistas. Depois, negociar e delimitar as fronteiras do estado, ou, no caso, da província. Por fim, eu precisaria ainda criar e ter pessoas para assumir os cargos políticos, além de definir, margear certinho os tributos que aconteceriam aqui. E para cada uma dessas discussões, o tempo se alongava demais. E o Conselho dos Ministros Imperiais, que era o conselho de apoio a Pedro II, ele tinha uma característica com uma força muito grande dos grupos paulistas. E esses grupos paulistas, eles tentavam travar de toda forma a negociação pela emancipação do Paraná. Por isso que eu coloco para vocês aqui, eles alongam essas discussões aqui, essas discussões burocráticas são alongadas por esse conselho. E aí o que acontece? Eles não dão respostas rápidas, eles não entregam a ideia ou o que é necessário ou o que já foi feito, o que precisa para o Paraná se tornar independente em relação a São Paulo. E aí o que acontece? As políticas, as ideias políticas dos governantes políticos, enfim, da elite paranaense se fortalecem ainda mais e aumentam a cobrança. Por quê? Olha, vocês prometeram. O imperador, ou na época o governo regencial, prometeu. Nós precisamos que isso seja cumprido, porque nós fizemos a nossa parte. E aí, o que acontece? O movimento ganha força, principalmente com o apoio do Barão de Monte Alegre, que era uma figura muito importante, muito imponente dentro da província de São Paulo. E aí o que acontece? Esse debate, essa luta por independência gera ainda mais solidariedade, tanto das elites paranaenses quanto de outras elites. Quais elites? Aquelas que eram contra os paulistas. E aí a gente vai observar aqui então. Olha só, o Barão de Monte Alegre
Outra figura política importantíssima aqui no Paraná, e que inclusive aparece em muitas ruas e praças das nossas cidades. Carneiro Campos e outras lideranças, eles deixam o Conselho Imperial e vão negociar diretamente com quem? Com o imperador. E dessa vez eles não vão só com o argumento de que era necessário, por exemplo, eu ganhar a emancipação porque eu apoiei o governo brasileiro. Não. Existem outros riscos muito importantes. Vejam só, quais são eles? O Paraná ele faz fronteira com a Argentina e com o Paraguai. Ou seja, quando eu delimito uma província aqui no Paraná, eu tenho uma delimitação do que, gente? De fronteira. Se eu tenho uma delimitação de fronteira, eu tenho mais segurança nas fronteiras. Eu posso enviar população, eu posso montar fortes militares, ou seja, eu posso garantir a proteção das fronteiras. Aí vocês vão falar, professor, talvez com a Argentina não fosse ali um grande problema. Não, mas com o Paraguai, nós sabemos que tivemos aqui um grande problema. Inclusive, lá na década de 60 e 70, nós teremos a chamada Guerra do Paraguai, na qual o Brasil participa. E o território paranaense, Mato Grosso do Sul, atual Mato Grosso do Sul, ele é um território beligerante, é um território que entra no conflito. Então, o que acontece? Já havia tensões entre Brasil e Paraguai, desde esse período da primeira metade ali do século XIX. As lideranças como Carneiro Campos, Monte Alegre e outros políticos paranaenses, eles levam o que para a discussão? Justamente isso. Olha, o Paraguai é uma ameaça, a Argentina pode ser uma ameaça. Nós precisamos cuidar melhor das nossas fronteiras. Com um Paraná provincial, nós com certeza teremos fronteiras mais seguras. E aí eles já lançam um outro argumento. Além do dever de honra, do dever moral por parte do governo imperial, existia o que também? Existia essa necessidade de proteger a fronteira. Beleza? Boa estratégia, né? Bom, vamos lá. Outra questão importante. Sim, a discussão começa a caminhar, principalmente por conta desse argumento da fronteira e porque as lideranças políticas paranenses vão até o imperador. Só que aí entra um outro problema. Olha aqui, os paulistas, principalmente aqueles que ocupavam o Senado e o Conselho de Ministros do Império, eles começam a fazer o quê? Criar impedimentos, ou seja, evitar que a pauta fosse votada, alegando problemas, ou muitas vezes até negligenciavam o tema. Ah, é um tema que não é relevante, a gente tem que discutir outra coisa. Estamos com problemas em tal lugar, problema em tal situação, temos isso, temos aquilo, o problema do café, nós temos que desenvolver algumas situações, os ingleses têm interesse em explorar o nosso território. Ou seja, tinha muita coisa, então deixa isso pra lá. Emancipação do território paranaense, agora não. Isso era o que os paulistas propunham. Começaram a ter alguns embates. Olha outro nome muito conhecido por nós na atualidade, principalmente nas cidades, nas praças, né? Carneiro Leão, ou General Carneiro Leão. E outro sujeito famoso também, aquele que fez uma experiência, vamos dizer assim, de inauguração da vinda dos imigrantes europeus para o Brasil. O senador Vergueiro, grande produtor de café do interior paulista. Há um embate entre esses dois sujeitos, um representando aqui o Paraná, o outro representando São Paulo. E eles discutem essa atuação paulista, essa negligência, esse impedimento e a necessidade paranaense de se obter a emancipação. Claro que esses debates são acalorados e provocam o quê? Rupturas. Que tipo de ruptura? Uma das rupturas mais interessantes está aqui, ó. O estado de Minas Gerais tinha muita rivalidade com o São Paulo, principalmente pelo protagonismo em relação ao Conselho de Ministros e em relação ao Senado.
era um dos estados mais ricos, uma das províncias mais ricas que nós tínhamos no Brasil. Ou seja, era um grupo de elite política forte para bater de frente com São Paulo. Os paranaenses buscam o apoio dos mineiros. Junto com os mineiros, eles buscam o apoio dos baianos, que voltam o seu apoio aos paranaenses. Aí vocês vão falar, por quê? Porque vamos imaginar o seguinte, esse aqui então é o território Paraná-São Paulo, certo? Aí vamos colocar assim, São Paulo, Paraná. Beleza, isso era tudo território capitaneado por São Paulo, certo? Ou seja, tudo isso daqui pertencia ao estado de São Paulo. O estado, a província de São Paulo era muito grande territorialmente, e aí vinha os ganhos econômicos, os ganhos tributários, certo? O que aconteceria se tivesse uma emancipação? O óbvio, né, professor? A província de São Paulo ficaria com um pedacinho e o Paraná com outro pedacinho autônomo. Ou seja, a província de São Paulo perderia força, perderia em arrecadação, em produção econômica? Sim, com certeza. Por que Minas Gerais e Bahia apoiam então o Paraná? Ah, é porque eles são solidários e bonzinhos. Não, meu irmão, porque eles queriam enfraquecer São Paulo e tentar eliminar um rival político aí, certo? Um importante rival político. Bom, em meio a essa discussão e ao apoio conseguido junto a Minas Gerais e também a Bahia, os paranaenses veem se decretar o quê? A fundação da província do Amazonas, que antes era Grão-Pará. Ou seja, há uma emancipação, e essa emancipação é aceita ali no final da década de 40, começo da década de 50. A emancipação paranaense fica cada vez mais iminente. Por quê? Agora tem o corpo político para apoiar, tem uma província sendo criada, tem uma justificativa nacional e tem, claro, a questão moral envolvida pela posição paranaense no período das revoluções, das revoltas regenciais. Ou seja, lá em 1853, o Paraná vai conseguir conquistar a sua emancipação política. Vou montar o quadro para explicar para vocês como é que vai ficar delimitada a organização do Paraná nesse período, vamos dizer assim, de início do Paraná provincial. Até aqui o que vocês viram então foram os jogos políticos para a emancipação. Fechou? Galera, voltei. Vamos lá? Observem então. Em agosto de 1853, eu tenho a emancipação do Paraná, publicada no Diário Oficial. Tipo vocês aí com os concursos de vocês. Não era no Diário Oficial, enfim. Mas se publicou então a emancipação política do Paraná, certo? Bom, essa emancipação política do Paraná tornou o Paraná não mais uma comarca de São Paulo, mas um território chamado de Paraná Provincial. Professor, eu vi que você confundiu província, estado aí durante a primeira parte da aula. É o seguinte, os estados só vão existir após a Constituição da República, lá em 1889. Então, até a chegada da República e após as capitanias hereditárias, nós temos as províncias, tá bom? É basicamente uma diferença de nomenclatura aí, quando a gente fala de província e estado, beleza? Mas vamos lá então. Eu tenho a emancipação, Paraná provincial. Qual é o grande desafio dos políticos e principalmente do presidente da província? Ah, isso é um detalhe legal também. Não se fala governador da província, se fala presidente da província. Hoje nós falamos governador do estado, certo? Bom, a organização do território. Quem é que vai ter que fazer esse processo? Um sujeito aqui, ó, chamado Zacarias de Góes e Vasconcelos. Professor, esse nome é importante? Muito, porque se esse tema cair na prova de vocês,
E eu acho que é um tema que vai cair das questões que a gente tem, ele é um tema que vai aparecer. É importante que vocês saibam o nome desse sujeito, porque ele sempre aparece quando fala de emancipação política no Paraná. Bom, o Zacarias de Góes Vasconcelos, ele foi enviado. Aí vocês vão falar, professor, por que ele foi enviado? Não teve uma eleição? Não. Quem escolhia o presidente da província era o nosso imperador. Agora aqui, Dom Pedro II, certo? Era Pedro II que escolhia o imperador. Beleza? Então, por isso ele foi enviado pelo governo imperial. Ele não foi eleito, escolhido pelos políticos paranaenses. O Zacarias de Góes ele vem com uma história muito bacana, porque ele já havia comandado outras províncias, tinha tido outros cargos, era um sujeito muito respeitado, certo? E aí ele vem, então, com quais objetivos? Bom, o primeiro, organizar e estabilizar a vida política, ou seja, definir cargos legislativos, cargos administrativos, definir a capital, que vai dar um BO, que vai dar uma discussão que eu já comento com vocês aqui. Então, é necessário organizar essa vida política e deixar ela estável, evitar grandes convulsões, certo? Segundo grande objetivo, talvez um dos principais, reformar e ampliar estradas e organizar as colônias de imigrantes. E ele vai fazer isso de uma maneira muito interessante, porque ele vai pegar os imigrantes e vai colocar esses imigrantes nas regiões de fronteira. Por quê? Precisava povoar. Povoar a fronteira significa o quê? Proteger fronteira. É claro que eu falei isso de uma maneira muito interessante, mas não necessariamente interessante para os imigrantes, que muitas vezes iam para regiões remotas, certo? Bom, esses sujeitos então eram colocados nas regiões de fronteira para proteger a fronteira, cumprindo o terceiro grande objetivo do Zacarias de Góes ao vir ser presidente da província do Paraná e cumprir um dos tratados que o Paraná faz para obter a sua emancipação. Outro grande desafio, e esse aqui aparece quando a gente fala de educação no Paraná, e de educação no Brasil, a modernização da educação no Brasil nesse período do século XIX, passando para o século XX. Porque o país começava a se tornar um país mais urbano, mais técnico, um país com algumas indústrias surgindo, com alguns engenhos se modernizando, e o mundo todo entrava no ciclo da segunda revolução industrial, maior urbanização, maior produção industrial e tudo mais. Então, há esse processo de mudança, tá bom? E aí, um dos desafios do Zacarias de Góes era o desafio educacional. O Paraná tinha algo em torno de 60 mil habitantes e tinha mais ou menos aí uns 600 estudantes matriculados nas mais variadas modalidades de escola. Ou seja, esse cara tinha pouquíssima gente estudando, pouquíssima gente qualificada. Então, um dos desafios dele era o desafio educacional, colocar as pessoas nas escolas, educar essas pessoas. Agora, uma curiosidade para vocês. Paraná vem de Rio Paraná, que segundo os Guarani, certo? O Rio Paraná, ele era semelhante ao mar. Por isso, os Guarani deram o nome daquele rio de Rio Paraná. Paraná em Guarani, semelhante ao mar. Os sujeitos que vão decidir o nome do território paranaense, junto com o presidente da província, eles vão chamar de Paraná porque acompanhando a tradição guarani e observando a importância e o tamanho do rio paranaense, além do rio Paraná, né, para o território paranaense. E claro, a parte de divisa também do território, que ele é importante para demarcar a divisão entre São Paulo e Paraná. Beleza? Muito bem. Vamos lá. Gente, aqui então nós temos outra discussão importante. Como seria definida a capital? Ou qual seria a capital? De um lado, aqueles políticos que lutaram juntos pela independência, pela emancipação política, agora começavam a debater entre si. Paranaguá ou Curitiba? Qual das duas cidades deveria ser a capital? Bom, os paranaguaras, eles defendiam que
Bom, nós temos o porto, que é um grande elemento de movimento da economia. Nós somos responsáveis pela exportação do mate. A nossa cidade tem infraestrutura, já foi uma capitania, tem toda a base para abrigar o presidente, os cargos administrativos, o legislativo que seria necessário para nós organizarmos a província. Paranaguá está preparada para isso. Por outro lado, Curitiba não tinha toda essa preparação, mas tinha o quê? A grande força econômica do momento. As fazendas de gado e os principais tropeiros da região. E aí eles conseguem, politicamente, principalmente economicamente, puxar a capital para Curitiba, se tornando então Curitiba a capital do território paranaense. Como que eles puxam, professor? Negociação. E querendo ou não, ali no século XIX, o que acontece? Havia uma grande força das fazendas. O tropeirismo já não era mais tão forte, mas as fazendas de gado e de produção de alimentos eram muito fortes no Paraná do período provincial. Ou seja, é assim que eles conquistam esse espaço junto aos, vamos dizer, governantes que teriam que definir a capital aí da província do Paraná. Certo? Muito bem. E por fim, é nesse período também, galera, que se iniciam o quê? As expedições para o interior do Paraná, para o que eles chamavam de sertões, e também a busca por conexões, ou seja, estradas para chegar até o Mato Grosso. Qual era o objetivo de chegar até o Mato Grosso? Porque até então o acesso pelo Mato Grosso se dava somente subindo a bacia do Rio da Prata, passando pelo Rio Paraguai, chegando até o Mato Grosso. Ou seja, não era interessante somente esse caminho, era necessário abrir novos caminhos. E aí o que acontece? Com a abertura desses novos caminhos, eu tenho então uma nova possibilidade econômica e política de chegar ao Mato Grosso. O governador Zacarias de Góes e a província do Paraná, o presidente Zacarias de Góes e a província do Paraná, eles tinham essa incumbência também vinda do governo imperial, certo? Em meio a isso, começam algumas situações interessantes de serem observadas também no Paraná. O Paraná provincial ele começa a abrir, e junto com o Brasil de maneira geral, espaço para as empresas estrangeiras, principalmente as companhias inglesas, que vêm para a América, vêm para o Brasil, para quê? Para fundar e para colocar mãos na nossa madeira, nos nossos recursos naturais e fornecer para a gente, a um preço mais ou menos elevado, estradas de ferro. Ou seja, construir estradas de ferro, abrir estradas, criar conexões no interior do Paraná por meio dessas estradas de ferro, vai ser também uma das funções aí do presidente da província paranaense, e isso começa a acontecer nesse período em que o Paraná se torna um estado independente, emancipado, se torna a província paranaense, beleza? Isso daqui vocês vão ver que vai gerar outras discussões. No próximo módulo nós vamos ver a parte da erva mate e depois nós teremos no último módulo, fechando o nosso curso, a Guerra do Contestado. E na Guerra do Contestado nós teremos um pouco dessa discussão aqui sobre a função ou não das estradas de ferro. Beleza? Aí a gente fala com isso depois. Gente, é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que tenha contribuído. Qualquer dúvida, qualquer comentário, manda aí na plataforma que a gente conversa, tá bom? Eu vou para a resolução de exercícios com vocês e vou mostrar também, nessa resolução de exercícios, alguns mapinhas, algumas coisas para clarear um pouco mais isso que nós observamos aqui, tá bom? Muito obrigado, até a próxima.